Estamos na Rua dos Bacalhoeiros, em Lisboa. Atrás de mim, a famosa Casa dos Bicos. É dela e do seu chão que lhe vou falar. A Frente Ribeirinha de Lisboa foi sendo adaptada às mais variadas funções. Se recuarmos cerca de 2000 anos, aqui vamos encontrar condições favoráveis à exploração marinha dos proventos que vinham do Rio Tejo, nomeadamente sal e peixe, e também condições favoráveis para o abrigo das embarcações e navegação para o interior do território. Veremos mais adiante como os romanos utilizaram estes recursos. Mas, no final do século III e início do século seguinte, esta zona mostrou ser muito vulnerável e, por isso, foi necessário a construção de uma muralha, numa época em que o Império Romano mostrava já algumas fragilidades. Depois, mais tarde, já no século X, Lisboa, Alosbuna, falava maioritariamente árabe, esta muralha foi reaproveitada e acrescentada. Hoje em dia referimos a ela como a cerca velha, ou seja, aquela que envolve, delimitava e protegia a cidade de Lisboa. Durante o século XV, o rio afastou-se da muralha. Esta zona assoreou e a praia cresceu. O lanço ribeirinho da cerca velha que aqui passava ou foi desmantelado ou integrado nas novas construções. No início do século XVI, várias foram as famílias da nobreza que aqui construíram as suas residências, imitando, aliás, aquilo que seria o Paço da Ribeira, inaugurado há relativamente pouco tempo pelo rei Dom Manuel I. Exemplo disto é esta casa, construída no início dos anos 20 do século XVI por Brás de Albuquerque, talvez, à época, o homem mais rico do reino. Atualmente, a Casa dos Bicos é um edifício municipal cedido parcialmente à Fundação José Saramago. José Saramago, o nosso Prémio Nobel da Literatura. Mas talvez não saiba que no piso térreo existe um núcleo arqueológico que testemunham vestígios de presença humana desde a época romana. Convido-vos a entrar e a conhecerem algumas histórias deste acervo. Logo à direita podemos identificar o embasamento de um troço de muralha construída no final do século III, quando o Império Romano se mostrava cada vez mais instável. Mas antes da construção desta muralha, logo no século I d.C., encontramos um pouco mais a norte vestígios de uma unidade fabril de transformação de pescado, constituída por um conjunto de 4 cetárias ou tanques de salga de peixe que confirmam a importância do estuário do Tejo para a atividade pescatória, a extração de sal e preparação do garum, um molho ou pasta para temperar muito apreciado pelos romanos, cuja produção era maioritariamente para exportação. No período muçulmano, cerca do século X, a muralha romana aqui existente terá sido reforçada. Assente na zona de leito do rio, a muralha cumpriu a sua função defensiva até ao século XV, altura em que começou a ser desmantelada para aí surgir uma faixa de residências nobres, paralelas ao Tejo até ao chafariz del Rei. A construção da casa de Brás de Albuquerque alterou o aspecto do local, mas respeitou o alinhamento da antiga cerca, absorvendo mesmo uma das torres e mantendo o seu embasamento. Em exposição, encontram-se vários objetos do cotidiano doméstico, provavelmente usados pelos diversos residentes da casa até ao terremoto de 1755. Destacam-se, entre outros, azulejos de Sevilha, porcelanas da China, vidros de Inglaterra ou cachimbos da Holanda. O terremoto de 1755, o marmoto e os incêndios que se lhe seguiram
foram destrutivos para todas estas edificações. E a Casa dos Bicos também sofreu com isso. Ficou reduzida apenas aos 2 andares inferiores. Assim permaneceu por mais de 200 anos, até que no início dos anos 80 do século XX foi reabilitada, tendo sido finalmente reconstituídos os 2 andares superiores em falta, numa linguagem contemporânea em betão, sendo as molduras das janelas em alumínio. Com o apoio de alguns elementos arquitetónicos da fachada, que eram ainda originais e de iconografia antiga, como o grande painel de azulejos que retrata a Ribeira Velha de Lisboa, o projeto teve a autoria dos arquitetos Manuel Vicente e Daniel Santa Rita. A Casa dos Diamantes, assim designada pelo menos até meados do século XVII, foi mandada construir, como vos disse no início, por Brás de Albuquerque, o único filho de Afonso de Albuquerque, o segundo governador da Índia. Quando o pai morreu, Brás de Albuquerque teria cerca de 15 anos e herdou uma imensa fortuna. E ficou também sob a proteção do rei Dom Manuel I. No verão de 1521, Brás de Albuquerque é incluído na comitiva que leva a infanta Dona Beatriz, filha do casal real Dom Manuel e Dona Maria de Castelo e Aragão, até ao Ducado de Savoia, para se casar com o Duque Carlos III. Com tempo para viajar pelo norte da Península Itálica, Brás de Albuquerque viu, provavelmente em Ferrara ou Bolonha, alguns palácios com esta frente de prestígio, ou seja, em formato de ponta de diamante. E de lá tirado inspiração para fazer esta sua residência aqui na Ribeira. O projeto desta casa é atribuído ao arquiteto régio Francisco de Arruda, o mesmo que anos antes tinha projetado a Torre de Belém. Esta maquete em 3D ajuda-nos a compreender a forma como foi compensado o espaço exíguo do terreno, com forte declive. O arquiteto optou por dar maior exuberância e algum exotismo à fachada voltada ao rio, que nem sequer era a principal, mas era aquela que todos viam. Assim, o extenso xadrez de relevos piramidais foi disposto segundo um critério de alternância com o elemento liso em diagonal. Como, aliás, se pode ver, e eu própria vou tocar. Para compreender toda esta fachada, vamos nos socorrer de uma outra maqueta em exposição no interior do núcleo arqueológico. Assim, encontramos uma composição decorativa rasgada por portas e janelas com arcos de volta perfeita e outros trilobados, dispostas de forma assimétrica, demonstrando uma linguagem tardogótica manuelina. No terceiro andar da casa, optou-se por uma loggia, ou seja, uma galeria com 3 arcos, abrindo-se cenograficamente para o Tejo. Internamente, o edifício foi organizado segundo 2 socalcos, comportando a casa 4 pisos. Os 2 pisos superiores foram destinados à habitação, fazendo-se o seu acesso a norte através de um pátio. Quero-vos deixar apenas 2 notas biográficas sobre o proprietário desta casa. Brás de Albuquerque, por ser um homem bastante rico, como já sabemos, comprou em 1528 aos duques de Viseu a propriedade que hoje conhecemos como a Quinta da Bacalhoa. Brás de Albuquerque desempenhou vários cargos na sociedade portuguesa. Um deles foi vereador do Senado da Câmara de Lisboa. Nessa função, destacou-se ao enfrentar a grande peste que assolou a capital em 1569. Na pandemia, terão morrido cerca de 60.000 pessoas. O seu trabalho foi de tal forma exemplar que mais tarde, em 1572, o rei Dom Sebastião cria o cargo de Presidente do Senado da Câmara. Hoje em dia, esse cargo corresponde a Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. E esta foi a sua casa. Existem muitas historietas
que se contam sobre a Casa dos Bicos. A tradição oral, fértil, disse sempre que em cada ponta deste diamante existiria um diamante verdadeiro. Nele estava cravado um diamante verdadeiro, mas claro, só do primeiro andar para cima. Bom, existe também a questão que se coloca: como é que apareceu a designação de Casa dos Bicos? Não se sabe ao certo, mas é provável que a maioria das pessoas que aqui passava habitualmente, e esta era uma zona onde se realizava diariamente o mercado da Ribeira Velha, portanto havia realmente muita gente a frequentar este lugar, essas pessoas provavelmente nunca teriam visto nem uma pirâmide, nem o diamante. Era mais fácil chamar a isto Ponta ou Bicos. Casa dos Bicos ficou até à atualidade. Na realidade, a sua popularidade nunca esmoreceu. Foi sempre muito conhecida em Lisboa. Inclusive, até se criou um aforismo popular quando alguém se queixava que tinha perdido algo valioso e, obviamente, demonstrava tristeza. Haveria sempre alguém que aparecia e que dizia: ora, não se perca a Casa dos Bicos. Na realidade, não se perdeu, embora muito alterada, sobretudo no seu interior, ela aqui continua. Para terminar, quero fazer-lhe um convite. De segunda a sábado, venha visitar o núcleo arqueológico da Casa dos Bicos do Museu de Lisboa. Ficamos à sua espera.